Olá, tudo bem? Aqui é a Andréia Nunes em mais um Andréia Responde. E hoje o comentário, o pedido, foi que eu falasse sobre o medo. Vamos falar sobre o medo, medo de morrer, disse ela, medo de não agradar as pessoas, e os medos, que nos assombram. E o que é o medo? Vocês já pararam para pensar? Medo não tem forma, você não consegue pegar no medo, não dá para segurar. O medo é uma defesa do nosso sistema, como que fosse um sinal de alerta em relação a alguma coisa que você esteja vivendo, sentindo. Então, acontece esses sintomas, essa adrenalina no corpo que a gente chama de medo, Então, eu, por exemplo, quando era pequena, eu assistia assim, filme, ouvia alguma cena de alguma coisa tenebrosa e eu ficava com aquele medo, Medo do desconhecido. Então, desmistificar uma cena é como desmistificar algo que é sombra dentro de você, jogando luz e saindo do medo, Então, eu combato medo, trabalho medo com pedras pretas, turmalina negra, ônix, obsidiana, floco de neve especialmente, a obsidiana arco-íris também é muito boa. Trato medo também com fumê, que é uma pedra que também dá segurança, que dá chão. E eu trabalho muito com as pedras negras, pretas, para trabalhar medo. Ela combate o medo, ela repele, são pedras de proteção. Então, são pedras que te dão uma condição de lidar com isso. Então, por exemplo, eu me lembro que nas situações em que eu tenho medo, eu usei durante muito tempo para dirigir uma turmalina negra, porque eu tinha medo de dirigir. E eu ia dirigir, eu segurava naquela turmalina, ela aliviava o medo meu, E depois, com o tempo, usando esse cristal, o cristal ele tem uma característica interessante. Por ele ser a forma mais bruta da matéria, ele reporta você ao seu mais alto grau de consciência. E eu comecei a lembrar de um acidente que eu tive quando eu era criança, por volta de 4 anos mais ou menos. Meu pai tinha uma Maguete que capotou. E ele vinha com a mão ensanguentada a me tirar pela janela e eu gritava desesperada. Aquilo ficou um registro, E eu tinha medo de dirigir, eu tinha medo de entrar no carro, eu tinha medo de entrar no carro com outras pessoas, eu tinha medo. Então eu era daquelas pessoas que, se eu ia do lado do motorista, eu pisava no freio, eu segurava no coisa, era um medo. E esse medo tinha uma raiz, esse medo tinha uma origem. A origem do medo era exatamente esse registro que ficou desse acidente mal resolvido na minha cabeça, E eu trouxe ele, e foi graças à utilização do cristal que ele foi lá no meu inconsciente, buscou essa lembrança, buscou esse registro, trouxe para a minha consciência, e eu consegui superar o medo de dirigir. Hoje eu tenho muito prazer, isso hoje é uma fonte de prazer para mim, Então, esse é um medo que tem assim uma origem. Assim é também, a pessoa pede que eu fale sobre também medo de não agradar, Então, se você vai fazer alguma coisa, o que a pessoa vai achar? E se a pessoa não gostar? Como é que isso pode ser? Então, aí já entra uma insegurança. Eu já recomendo pedras fumês. A pedra fumê, ela te dá chão, ela te dá segurança, ela te dá firmeza. As pessoas não têm que gostar de tudo que você faz, Então, eu tenho um exemplo, que é o maior exemplo que a humanidade pode ter. O Mestre Jesus Cristo não agradou a todo mundo. Então, quem sou eu para achar que vou agradar a todo mundo? Então, não precisa ter medo, porque as diferenças, elas estão aí para acontecer. Isso é insegurança, precisa ser trabalhado. Então, fortalece
aquilo em você trabalha. Se, por exemplo, é uma opinião formada, as pessoas perguntam para mim sobre política, eu não tenho opinião formada. E não faço muita questão de dedicar tempo de estudo sobre isso, né? Então eu falo naturalmente, amorosamente, que isso é um tema que eu não tenho uma opinião formada, porque de verdade não é o meu foco de interesse, né? E em compensação, o emocional é um foco de interesse muito grande, que não é o foco de interesse de muitos, né? Então, quem entende muito de política não entende muito de inteligência emocional, não entende muito dos sentimentos, das emoções. Então, cada um entende bastante de alguma coisa. Então, basta que a gente se aceite e se posicione. Essa questão do medo de agradar é falta de posicionamento. Eu recomendo Pedra Fumê para isso. E hoje essa foi a dica, atendendo a quem me pediu que eu falasse sobre o medo. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Andréia Responde. Até lá!